Porque Karin sempre tentou esconder sua dor atrás de um sorriso. Porque desde muito nova ela aprendeu que demonstrar fraqueza era perigoso. No meio da guerra, em um mundo que só valoriza quem é útil, chorar significava ser descartada. Então Karin transformou o sorriso em armadura. A piada em defesa e a indiferença em máscara, mesmo quando por dentro tudo nela estava gritando. No estoicismo, existe a ideia de suportar a dor sem se deixar destruir por ela, mas a linha entre resistência e autonegação é muito fina. Karin passou anos andando exatamente nessa linha, confundindo suportar com se apagar e chamando de força o que, na verdade, era medo de ser ferida de novo. Por que Karin se sentia tão deslocada no mundo ninja? Porque o poder dela não era feito para brilhar em campo de batalha, mas para salvar vidas. Num cenário onde quem explode montanha é aplaudido, a garota que fecha feridas e restaura chakra parece sempre menos importante. No budismo, a compaixão é considerada uma das maiores expressões de sabedoria, porque é ela que interrompe o ciclo de sofrimento. Aplicado a Karin, isso mostra que o que o mundo ninja via como fraqueza era, na verdade, o ponto mais nobre da força dela, a capacidade de aliviar dor em vez de causá-la. Por que Karin se aproximou de Orochimaru, mesmo sabendo o quão sombrio ele era? Porque para alguém rejeitada tantas vezes, qualquer mão estendida parece salvação. Orochimaru deu a Karin algo que ninguém mais deu: função, lugar, propósito. Mesmo que fosse numa base cruel, ela passou a ser necessária. E para um coração faminto de pertencimento, isso é viciante. No taoísmo, fala-se sobre como a busca desesperada por lugar no mundo pode nos levar para fluxos escuros, correntes que nos afastam da nossa essência. Karin, ao aceitar Orochimaru, não escolheu a maldade por convicção, mas por desespero, trocando segurança moral por uma sensação mínima de não ser descartável de novo. Por que Karin se apegou tanto ao Sasuke, mesmo enxergando o lado sombrio dele? Porque ela viu nos olhos dele a mesma solidão que carregava dentro de si. Sasuke era frio, distante, às vezes cruel, mas por trás disso havia um menino quebrado por traumas impossíveis. Karin se identificou com essa dor silenciosa, com essa forma de sufocar o próprio coração para sobreviver. No confucionismo, os laços mais fortes nascem quando duas naturezas feridas se reconhecem. Em Karin, esse reconhecimento virou uma espécie de amor confuso, misturado com admiração, gratidão e a esperança infantil de que, se ela ficasse ao lado dele, talvez pudesse curar aquilo que ninguém mais conseguiu alcançar. Por que Karin aguentou tanto abuso emocional para permanecer ao lado do Sasuke? Porque ela acreditava que o valor dela estava diretamente ligado à utilidade que tinha para ele. Se servisse, merecia ficar. Se falhasse, merecia ser descartada. Esse tipo de lógica nasce em ambientes de abandono, em histórias onde ninguém protegeu a criança que ela foi. No budismo, o apego a uma pessoa como fonte exclusiva de sentido é visto como uma forma de prisão, porque coloca toda a sua existência nas mãos de alguém instável. A trajetória de Karin mostra exatamente isso. Uma ninja poderosa que, por não enxergar o próprio valor, aceitou migalhas emocionais como se fossem o banquete que sempre mereceu. Porque Karin continuava acreditando no melhor das pessoas, mesmo depois de tanta traição. Porque ela sabia, por experiência própria, o quanto a dor pode distorcer alguém. Sentir o chakra dos outros, perceber emoções, ver além da superfície. Isso ensinou Karin que poucos são realmente monstros. A maioria são apenas feridos, sem tratamento. No taoísmo, compreender é sempre superior a julgar, porque a compreensão nos coloca em sintonia com a verdade do outro, não com a projeção que fazemos dele. Karin, ainda que muitas vezes enganada por esse impulso, carregava uma sensibilidade rara, enxergar a cicatriz por trás da agressividade, algo que o mundo ninja jamais soube valorizar por completo. Por que o fato de ser Uzumaki pesava tanto na identidade da Karin? Porque a linhagem Uzumaki não era só sinônimo de poder, mas de sobrevivência contra todas as probabilidades. O povo dela foi perseguido, quase exterminado, mas a resistência deles se gravou no sangue. Karin carregava esse legado, mesmo sem receber carinho ou orgulho por isso. No Bushido, honrar seus ancestrais é honrar a própria história, independentemente do reconhecimento externo. Em Karin, essa herança se manifesta na sua capacidade absurda de suportar dor física e emocional, e ainda assim continuar de pé,
curando, ajudando e se sacrificando, mesmo quando ninguém de fora via isso como algo grandioso. Por que Karin nunca foi tratada como heroína, mesmo salvando tanta gente nas sombras? Porque o mundo ninja glorifica o golpe final, não a mão que impede a morte. Ela aparecia quando tudo parecia perdido, deixava que mordessem a pele, drenassem sua energia e depois era esquecida como se fosse apenas parte do cenário. No estoicismo, a virtude verdadeira não depende de aplausos. Ela existe por si mesma, em silêncio. Karin é a personificação desse princípio, uma ninja que, longe dos holofotes, impediu que muitas histórias terminassem prematuramente, segurando vidas que não saberão que sobreviveram porque ela estava ali. Por que Karin perdoou o Sasuke, mesmo depois de quase ter sido morta por ele? Porque na mente dela, entender a dor dele era mais importante do que punir a atitude. Ela viu um jovem consumido pela vingança, pela culpa, pela confusão de ter perdido tudo. O ataque que quase tirou sua vida foi fruto de um caminho distorcido, não da ausência total de humanidade. No budismo, o perdão verdadeiro não é sobre dizer tudo bem, mas sobre se libertar da corrente que prende a alma ao ódio. Karin, ao perdoar, não justificou o que Sasuke fez, mas se deu a chance de seguir em frente sem se reduzir ao papel de vítima eterna. Por que Karin sempre se sentiu mais confortável cuidando dos outros do que cuidando de si mesma? Porque ela aprendeu a se enxergar como um instrumento, não como pessoa. Se ela estava útil, estava certa. Se precisava de ajuda, estava errada. Cuidar de todo mundo era a forma que ela encontrou de tentar merecer existir. No confucionismo, o cuidado com o próximo é uma virtude, mas ele não exclui a responsabilidade consigo mesmo. No caso da Karin, essa virtude foi distorcida. Ela se doava até o limite, mas não se permitia receber, e isso fez dela uma curadora exausta, alguém que sabia salvar qualquer um, menos a própria alma. Por que a solidão assombrava tanto a Karin, mesmo cercada de gente? Porque estar cercado não é o mesmo que ser vista. Desde a infância, ela conheceu muitos olhares, mas poucos enxergaram quem ela realmente era. A presença de Orochimaru, de Kabuto, de Sasuke ou de qualquer um ao redor não apagava o eco daquele sentimento antigo, de se eu sumir, ninguém vai sentir falta. No taoísmo, fala-se que o verdadeiro encontro começa quando estamos em paz com o próprio vazio. A Karin ainda não tinha chegado nessa fase. A solidão dela não era a ausência de pessoas, era a ausência de lugar no coração de alguém. Por que Karin se esforçava tanto para ser útil, mesmo que isso a destruísse aos poucos? Porque na mente dela, utilidade e amor eram a mesma coisa. Se ela ajudasse bastante, se ela curasse rápido, se ela suportasse dor sem reclamar, talvez finalmente alguém dissesse: eu preciso de você, fica. No estoicismo, o valor de uma pessoa não está atrelado ao que ela entrega, mas àquilo que ela é em essência. A jornada da Karin escancara essa ruptura. Uma alma preciosa que se colocou por anos na posição de ferramenta, acreditando que ser insubstituível funcionalmente era o único caminho para não ser descartada afetivamente. Por que Karin quase nunca expressava a sua própria raiva? Porque ela aprendeu cedo demais que raiva exposta gera punição. Toda vez que demonstrou incômodo foi silenciada, ignorada ou ameaçada. Então ela foi guardando tudo. A frustração, a mágoa, o ciúme, a revolta. No budismo, reprimir emoções não é o caminho para a paz, e sim para novos sofrimentos, porque aquilo que não é visto se transforma em sombra. Em Karin, essa sombra se manifesta em pequenos rompantes, piadas ácidas, ciúmes intensos, sinais de uma dor que nunca encontrou um espaço seguro para ser colocada para fora sem ser julgada. Por que Karin se apaixonou justamente por um dos caminhos mais impossíveis e perigosos que poderia seguir? Porque o coração machucado se acostuma a confundir intensidade com amor. Sasuke era enigmático, distante, quebrado, cheio de cicatrizes emocionais, e isso ativava nela o desejo de consertar, de ser a única que compreende. No taoísmo, seguir contra o fluxo natural gera sofrimento prolongado. A insistência da Karin em um amor que não podia retribuir na mesma medida revela o quanto ela ainda não sabia diferenciar paixão de carência, desejo de ser escolhida de verdadeiro amor próprio. Porque Karin encontrou força justamente no momento em que foi traída, porque a queda que mais dói é também a que mais abre os olhos. Quando Sasuke tentou matá-la, a ilusão se quebrou. Naquele instante, tudo o que ela vinha evitando encarar explodiu na frente dela. Ele não estava pronto para receber o tipo de amor que ela oferecia.
No Bushido, a honra do guerreiro não está em nunca cair, mas em se levantar com clareza de quem é. Karin, depois desse golpe, começou a perceber que sua vida não podia mais depender das decisões de alguém que a via apenas como ferramenta de guerra. Por que Karin finalmente decidiu seguir o próprio caminho depois de tudo? Porque em algum ponto ela percebeu que a cura que dava aos outros também precisava ser aplicada em si mesma. Pela primeira vez, ela escolheu se afastar não por desinteresse, mas por preservação. No budismo, a autocompaixão é vista como um despertar interno. Reconhecer que você também merece o cuidado que oferece. A escolha da Karin de se reconstruir longe da sombra do Sasuke marca o início de uma nova fase, onde ela ainda sente, ainda ama, mas não se abandona mais para existir só na órbita de outra pessoa. Por que Karin continua sendo uma das personagens mais mal compreendidas de toda a história? Porque o tipo de força que ela carrega não faz barulho. Ela não tem um grande discurso, não tem uma luta lendária, não tem uma cena de glória típica de protagonista. A força dela está em ter sobrevivido a um mundo que fez de tudo para quebrá-la e ainda assim continuar capaz de amar. No confucionismo, a virtude silenciosa é a mais rara, porque não se sustenta em reconhecimento externo. Karin é exatamente isso, uma virtude escondida atrás de cicatrizes, uma história de dor e coragem que muita gente só vai entender quando aprender a olhar além da superfície. E por que Karin merece ser lembrada? Porque ela prova que coragem não é só enfrentar inimigos no campo de batalha, é encarar o próprio coração, admitir a própria vulnerabilidade e ainda assim escolher continuar. Karin nos mostra o quanto é difícil se amar quando ninguém ensinou você a fazer isso, e o quanto é valioso o momento em que você finalmente decide que não vai mais se reduzir para caber nos espaços pequenos que te ofereceram. E isso, dentro e fora do mundo ninja, é uma das maiores formas de força que alguém pode alcançar.